Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de questões de física do segundo ano do ensino médio, a parte de ondas sonoras, interferência. Questão do nosso livro digital lá da editora EDB. Diz lá, ó. Duas fontes sonoras F1 e F2 estão em concordância de fase. O que significa isso? Ó? Concordância de fase. Significa que quando esse alto-falante aqui emite uma onda e emite uma crista, o alto-falante 2 também vai emitir uma crista. Quando ele emitir um vale, o outro também emite um vale no mesmo instante. Então, concordância de fase significa isso. Tudo que o alto-falante 1 emite, o 2 emite a mesma coisa no mesmo momento. E aí ele fala: qual será o tipo de interferência no ponto P se o comprimento de onda for igual a? Então repara, isso aqui não é uma questão de múltipla escolha. Nós vamos ter que falar qual será o tipo de interferência no ponto P quando o comprimento de onda for 10 centímetros. Aí uma outra situação, comprimento de onda 16 centímetros. Outra situação, comprimento de onda 20 centímetros. Outra situação, comprimento de onda 25 centímetros. Então a gente vai ter que fazer a análise, né, do resultado da interferência para cada comprimento de onda que foi proposto na questão. Agora, uma coisa importante, olha. Se você quer saber se essa interferência vai ser construtiva ou destrutiva, tem um jeito simples, que é você aplicar uma equação, uma fórmula. Como assim uma fórmula? Delta D, que significa diferença de caminho percorrido por essas ondas no espaço, delta D, é igual a n, que é um número, vezes comprimento de onda dividido por 2. E aí é o seguinte, se esse valor de n, tá? Se esse n for par, significa que a interferência vai ser construtiva. Agora, se você fizer essa continha, esse n for ímpar, essa interferência será destrutiva. Então tem um jeito simples, é só você aplicar essa equação para cada caso que ele propôs, para a letra A, para a letra B, para a letra C e para a letra D. Então você faz o uso dessa equaçãozinha, que você descobrindo o valor do n, você vai descobrir se a interferência ela é construtiva ou destrutiva. Ou seja, se a interferência for construtiva, a gente vai ter chegando no ponto P, tanto da fonte 1 quanto da fonte 2, crista com crista ou vale com vale. Agora, se a interferência for destrutiva, é porque estará chegando de uma das fontes crista e da outra fonte vale. Então, é só fazer essa continha para cada situação. Então, vamos fazer essa continha para o comprimento de onda da letra A. Vamos mudar aqui a cor da tinta da caneta. Ó. Colocar aqui um laranja. Então, vamos lá. Ó. Delta D, diferença de caminho, é igual ao N, que é um número que a gente tem que achar para saber se é construtiva ou destrutiva, que tem a ver com par e ímpar, comprimento de onda dividido por 2. Então, qual que é a diferença de caminho? Ó, um dos caminhos tem 90 centímetros, o outro caminho tem 50 centímetros. Então, a diferença entre esses dois caminhos é a diferença dessas duas distâncias. Então, a gente tem ali 40 centímetros de diferença. E aí ele vai falar o seguinte, ó,
Comprimento de onda no primeiro caso, 10 centímetros. Então, eu coloco aqui 10 centímetros divididos por 2. 10 por 2, 5. Passo 5 dividindo, o seu N vai dar 40 dividido por 5, 8. Então, se o primeiro deu um número par, significa que neste ponto P, para este comprimento de onda de 10 centímetros, para duas fontes que estão em concordância de fase, a gente tendo o número par, significa que teremos ali uma interferência construtiva. Uma interferência construtiva. Aí agora você faz a continha para cada um dos outros, né? Vamos mudar aqui a cor. Vou colocar aqui um azul. Então vai lá, ó. De novo. Diferença de caminho. É a mesma diferença de caminho. 40 centímetros. O N, que é o que eu preciso achar, vezes, quanto que é o comprimento de onda agora? 16 centímetros. Dividido por 2. Então, eu vou ter agora 40 centímetros, N vezes 8. Então, meu N vai dar 40 centímetros dividido por 8 centímetros. O N agora deu 5. Se o meu N deu 5, foi ímpar o resultado. E se esse resultado é ímpar, a interferência ela é destrutiva. Então fica simples, né? Você faz a conta aí das diferenças de caminho, você vai ter a resposta se isso é uma interferência construtiva ou destrutiva. Vamos fazer a conta para o próximo, ó. Vamos mudar aqui a cor da tinta. Vamos colocar aqui um verdinho. Então aqui agora, ó, de novo, né? 40 é a diferença de caminho, N 20 centímetros sobre 2. Então, meu N vai dar 40 dividido por 10. O N agora deu 4. Par significa que a interferência é construtiva. Vamos fazer aqui para o último. Mudar de cor de novo. Vamos colocar aqui preto. Vou colocar a tinta preta. Então, aqui agora, ó, o que eu vou ter? Diferença de caminho, continua 40. N vezes 25 dividido por 2. Então, eu vou ter agora o N, que vai ser 40 dividido por 12,5. O meu N vai dar, não vai dar um valor exato. Então, o valor vai dar 3,2. O que significa isso? Não deu nenhum número par, nem um número ímpar. Deu entre par e ímpar. Então, eu vou poder dizer que essa interferência ela não é totalmente construtiva e também não é totalmente destrutiva. Eu vou poder dizer aqui que a gente vai ter uma interferência intermediária. Uma interferência intermediária. Como assim? Né? Já que não deu 3, ela não é destrutiva. Já que não deu 4, ela não é construtiva. Então, ela está no meio do caminho. A junção das ondas não vai te dar uma interferência que zera e nem vai te dar uma interferência que se soma ao máximo. Você vai ter uma interferência intermediária. Nem zera e nem dá o máximo. É uma interferência parcialmente construtiva e parcialmente destrutiva. E como está mais próximo de 3, ela é mais próxima de ser completamente destrutiva do que ser construtiva. Mas é uma interferência intermediária. Ela não cabe nem numa construtiva total, nem numa destrutiva total. Ela fica ali no meio do caminho. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. Qualquer dúvida também, assistam a aula de novo para tentar entender um pouco mais.
No mais, tchau, tchau! Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão sobre Física, segundo ano, parte de ondas, interferência, né? Resolvendo aí uma questão do livro digital da EDB. Diz lá, ó, duas fontes coerentes emitem ondas com velocidade de 340 metros por segundo no mesmo meio, o ar. Então, ó, duas fontes coerentes. O que significa isso? Se a fonte 1 emite crista, a fonte 2 também. Se a fonte 1 emite um vale nesse momento, a fonte 2 também emite um vale. Ou seja, eu tenho a emissão do mesmo momento da onda, tanto na fonte 1 quanto na fonte 2. E diz lá, em um determinado ponto distante meio metro de uma fonte e 1,5 metro da outra, é percebida uma interferência construtiva. E aí vem a letra A. Qual a frequência mínima desse som? E a letra B. Quais são as possíveis frequências desse som? Então, a gente vai precisar fazer aqui um desenho da situação. Ó. A gente tem aqui o alto-falante 1 e a gente tem aqui o alto-falante 2. O ponto em questão, ele está, né? O ponto em questão, ele está, por exemplo, aqui, e essa distância não é a mesma desta outra distância, né? São distâncias diferentes. Essa distância aqui, 0,5 metros, e a outra 1,5 metros. Ele fala para nós que a interferência ela vai ser construtiva. Se nós precisarmos usar a equação que faz a análise dos tipos de interferência, essa equação é variação das distâncias, ou seja, a diferença do caminho, a diferença que uma onda percorre do alto-falante 1 até o ponto P, para o caminho que ela percorre do alto-falante 2 para o ponto P, ou seja, essa diferença entre esses dois caminhos, ela tem que ser igual a n vezes comprimento de onda dividido por 2. E se a interferência ela é construtiva, significa que este n vai ser um número par, um número inteiro par. Então, já que a interferência é construtiva, esse n aqui, ou ele é 0, ou ele é 2, ou ele é 4, ou ele vale 6, ou vale 8, ou 10, ou 12. Ou seja, na hora que você fizesse essa continha para a situação, o seu n teria que ser um número par. E aí nós vamos fazer exatamente isso para fazer a conta aqui da letra A. Qual a frequência mínima desse som? Então, olha só. Se eu sei que a diferença de caminho é igual a n vezes comprimento de onda sobre 2, e se eu sei que essa diferença de caminho, né, na hora que fizer essa continha, esse seu n vai ter que dar um número par, significa o quê? Se essa diferença de caminho, na hora que a gente olha, ó, um caminho 0,5, outro caminho 1,5, quanto é essa diferença? 1 metro. Se esse n, né, se este n tem que ser um número par, se ele for 0, 0 vezes comprimento de onda sobre 2, vai dar um valor, né, incompatível, não dá certo. Se eu puser o 0, eu não tenho como isso funcionar. Então, não vou poder colocar 0 aqui. Agora, se essa diferença de caminho, 1 metro, e aí eu coloco o primeiro número par, 2 vezes comprimento de onda sobre 2, significa que o meu comprimento de onda vai ser de 1 metro.
Então, para eu ter a interferência construtiva, eu preciso ter um comprimento de onda 1 metro, caso coloquemos n igual a 2. Agora, não vai ser a única possibilidade, né? Eu vou ter aqui, né, se eu pegar aqui, ó, mudar de cor, vamos passar aqui para um vermelhinho, ó. Vamos colocar isso agora com o n valendo 4. Vai ficar 1 metro, que é igual a 4 vezes comprimento de onda, sobre 2. Então, aqui eu vou ter um comprimento de onda de meio metro. E assim por diante, né? Cada n que eu coloque aqui, eu vou ter um comprimento de onda diferente. Agora, você vai perceber o seguinte, que na primeira continha, eu tive um comprimento de onda valendo 1. Na segunda continha, eu tenho um comprimento de onda agora valendo meio. Então, eu percebo que daqui para cá, o comprimento de onda diminuiu. O que significa isso? Significa que se eu fizer as contas das frequências, as frequências elas vão aumentar. Então, a frequência irá crescer. E vamos fazer a conta dessas frequências, ó. Como é que vai ficar a frequência nesse primeiro caso, ó? Como é que vai ficar a frequência aqui nesse primeiro caso? É usar a equação de onda, V lambda F. A velocidade ele te falou aqui, ó, 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. O comprimento de onda você acabou de calcular aqui, ó, 1 metro. 1 metro. Quanto que vai dar, então, a frequência? Passa 1 dividindo, sua frequência vai dar 340 Hz. Se você fizer para o segundo, a mesma continha aqui para o segundo, V lambda F. Sua velocidade, 340. Comprimento de onda, meio. É frequência. Então, sua frequência vai dar 680 Hz, que é igual a gente tinha imaginado, ó, a frequência irá crescer. Então, a frequência era 340, agora a nova frequência é 680. Então, à medida que eu for aumentando isso, né, aumentando o n que eu for substituir, porque ó, no primeiro caso, a gente usou n igual a 2. Depois, a gente usou o n igual a 4. O próximo n seria n igual a 6. Então, quanto maior o n, maior será a frequência. Então, qual vai ser a frequência mínima? Bom, a frequência mínima vai ser no menor n. E o menor n é igual a 2. Então, a frequência mínima vai ser essa que a gente calculou aqui, ó. A frequência mínima será 340 Hz. E quais são as possíveis frequências desse som? Aí é só você fazer as próximas contas. Então, na verdade, na letra B, você vai ter várias respostas, né? Na letra B, você vai ter, por exemplo, como uma primeira resposta, né? Vamos mudar aqui a cor da tinta. Uma primeira resposta para a letra B de bola é essa aqui, ó, 640 Hz. Aliás, 680 Hz. Ah, e qual que vai ser a próxima resposta? Bom, a gente fez a conta com o N2. Depois a gente fez a conta com o N4. Agora é fazer a conta com o N6, depois com o N8, depois com o N10 e assim por diante. Agora, você não vai ficar fazendo todas essas contas. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que existe um padrão, né? Você vai perceber que existe um padrão. Como assim existe um padrão? Do mesmo jeito que as frequências vão crescer, os comprimentos de onda estão diminuindo, ó. Era 1 metro,
depois passou para meio metro. A frequência, então, foi de 340 para 680. Então, se o comprimento de onda caiu para metade, né? Comprimento de onda foi para metade, dividido por 2. A frequência dobrou, foi multiplicada por 2. Então, você vai poder fazer isso, né? Você vai poder fazer essa proporção. Então, ó, vamos fazer a conta aqui para o próximo, né? Vamos fazer a conta aqui para o próximo. V igual a lambda F, então vamos fazer aqui no cantinho, ó, V lambda F. A velocidade 340, o comprimento de onda a gente teria que calcular para achar a frequência. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o comprimento de onda usando isso aqui, ó. Mas usando quanto? Quanto que vai ser o N agora? O N agora vai ser 3. Então vai ficar a diferença de caminho 1 metro, aliás, o N3 não, né? Porque a gente quer interferência construtiva. O N vai ser, o primeiro N foi 2, depois foi 4, agora o N vai ser 6. Vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então aqui agora, né? 6 por 2, 3. Passo 3 dividindo, 1/3 do metro é igual ao comprimento de onda. Aí a gente joga aqui, ó, comprimento de onda igual a 1/3. Então vai ficar 340 igual a 1 sobre 3 F. Passa para lá multiplicando, a sua frequência vai dar quanto? Ó, vamos escrever o resultado aqui em cima. Ó. A sua frequência vai dar 340 vezes 3, vai dar 1020 Hz. Então, a sua frequência agora, nesse terceiro caso, deu 1020 Hz. Então, né, você vai perceber que à medida que você vai aumentando o N, o comprimento de onda vai ficando menor, a frequência vai ficando proporcionalmente maior. Então, quais são as possíveis frequências do som? Elas vão ser múltiplos de 340. Né? Elas serão múltiplos de 340. Tranquilo? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Revejam a aula novamente. E no mais, um abraço para vocês. Tchau, tchau.